O profeta Joel foi um instrumento de Deus num período muito difícil para o povo do Senhor. Eles viveram um tempo de muita luta pela escassez, pela ausência de condições básicas de sobrevivência, devido a algumas catástrofes que aconteceram com eles na área da agricultura, considerando que aquele era um período onde a agricultura era um instrumento básico da sobrevivência das pessoas. E eles sofreram com gafanhotos, aquele inseto que não é tão pequenininho, que tem a capacidade de vir em grande quantidade, um grande enxame. Não sei se a expressão é essa. E eu sei que abelha é enxame, né? Uma nuvem, né? Uma nuvem de gafanhotos. O texto bíblico nos diz que foram três episódios, um atrás do outro. E o que a Escritura nos mostra aqui é que uma nuvem veio, comeu, destruiu. A outra nuvem veio e comeu o que estava pelo caminho. E a terceira veio e comeu a sobra da sobra. Foi uma coisa tão drástica que os animais não tinham mais como sobreviver. E sendo assim, os animais começaram a morrer também. Então eles não tinham alimentação através da agricultura e nem através da alimentação dos animais, através do alimento animal. E isso trouxe angústia para o coração daquele povo. Só que todo esse evento era um evento promovido por Deus. Tudo isso tinha propósito diante de Deus para com aquele povo. Um povo que havia se tornado obstinado, não à obediência, mas à desobediência. A se afastarem de Deus, a deixarem Deus de lado, a agirem diante do pecado como se fosse algo comum, trocando a vida de piedade, comunhão com Deus e dependência do Deus Criador e Senhor deles, aquele povo que era chamado de povo de Deus, deixando tudo isso de lado, e começaram a viver como aqueles que não precisavam de Deus. Segundo o texto, tudo o que está aqui acontecendo é juízo do Senhor. É ato de Deus contra o seu povo, a fim de que o seu povo compreendesse a respeito do amor de Deus. E estivesse compreendendo que eles precisam do Senhor para que tenham vida, e vida em abundância. Vida íntima com Deus, vida que vai além do alimento que eles estavam tão preocupados, vida que tem a ver com a ação de Deus que gera em nós uma alegria indizível que o mundo não compreende. E é exatamente diante desse texto que nós encontramos o profeta Joel como um instrumento do Senhor, sendo colocado ali, no meio do povo de Deus, para falar em nome do Senhor. Observem bem o que ele fala a partir do verso 12. Diz ele: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene,
Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupe, ó Deus, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E no verso 18 diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Vamos orar. Ó Senhor, nós imploramos para que esse tempo onde vamos meditar na Tua Palavra, o Senhor com o Teu Espírito venha a trazer entendimento, que o Senhor nos ilumine, a fim de que possamos compreendê-la como ela é, e possamos, ó Deus, ser pastoreados pelo Senhor, através da Sua Palavra. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um de nós, o nosso coração, as nossas necessidades, mas nós sabemos que nenhuma delas é maior do que viver plenamente na comunhão contigo, desfrutar do teu amor e da tua graça. Cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Ok, essas 2 semanas atrás, nós estávamos na reunião de estudo bíblico e vimos uma das consequências da oração e uma das motivações que a igreja deve ter com referência à oração. Isso baseado no livro que estamos estudando. E o que nós estudamos foi sobre o avivamento. O avivamento, para muitos, é algo como tentar pegar ou ter algo que é muito distante, que a gente ouve falar, que aconteceu na história de algumas partes da igreja. É algo muito longe. É como se você quisesse ter a lua só para você. Isso é impossível. Para alguns, avivamento é algo que é muito bonito, até mesmo que eu desejo bastante, mas é algo longe. Mas avivamento não é como ter a lua só para você. É algo que é bonito, é trazido nas Sagradas Escrituras como algo que Deus tem proposto para o seu povo em vários momentos da história. É algo que deve ser desejável, é algo que deve ser buscado, é algo que pode ser experimentado, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. Consequentemente, nós podemos tocar. Avivamento para o homem natural, quando eu chamo homem natural, estou pegando aqui uma expressão de Paulo, em 1 Coríntios, quando ele fala a respeito do homem natural, é aquele que não tem o Espírito de Deus, por não ter crido em Jesus como seu Salvador. Ele diz que esse homem natural, ele é pecador, e ele ouve falar das coisas espirituais, que parecem ser maravilhosas, mas não consegue nem discernir como isso pode ser vivenciado espiritualmente. Mas para o homem espiritual, que crê no Deus dos impossíveis, isso é possível, é algo que é uma realidade que eu posso desejar, e que descortina normalmente diante de um horizonte, que é Deus que mostra para a gente. Eu fico imaginando quando Noé sai da arca, e eles viram o mundo acabar com água, caindo do céu, saindo do meio da terra, e virando tudo aquilo. E eu fico imaginando quando eles olharam para o céu e havia algumas nuvens escuras, e eles ficaram pensando, será que vai acontecer tudo de novo? E Deus disse para eles, não vai. Eu ainda dou para vocês uma promessa. E Deus descortina diante dos olhos deles algo que até então não havia acontecido, um arco-íris, um sinal da aliança, uma aliança de um Deus que diz, olha, eu cuido de vocês. E é muito interessante que Deus chega para Noé
e fala as mesmas palavras que ele falou para Adão. Olha, agora a sua família, vocês são férteis, vocês devem crescer, devem multiplicar e habitar a terra. Opa, já vi isso em algum lugar na Bíblia. Foi Deus trazendo vida em meio a um mundo que havia morrido. E colocando as coisas em ordem novamente. Avivamento é quando Deus traz vida em abundância, trazendo ordem novamente. É quando Deus, na sua atitude soberana, traz graça tão poderosa, que não pode ser negada. E que a Escritura diz que nós devemos desejar. O autor de Hebreus, no capítulo 4, nos versos 15 e 16, ele diz: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí o texto diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O texto nos dá uma ideia de que chegar diante de Deus não é um ato qualquer, mas é um ato que exige confiança, confiança que é fé, sabendo que você está diante do Deus que é Rei, porque Ele tem um trono de onde Ele reina, e esse trono, Ele tem qualidades, e aqui é destacado a sua graça, um favor que nós não merecemos, e é um Deus de misericórdia, é aquele que não nos trata segundo o nosso pecado, mas segundo o seu amor, a sua bondade. E Ele diz: e aí eu posso esperar e achar graça. Em que momento? Na ocasião oportuna. Eu creio que avivamento é exatamente quando nós começamos a compreender isso, e Deus faz algo espantoso no meio do seu povo. Eu acho que hoje, e creio sinceramente, que é tempo de nos aproximarmos diante de Deus, diante do trono da graça de Deus. É dia de entendermos que o Deus do trono pode nos dar rios de vida, Ele pode nos dar graça, Ele pode nos dar misericórdia, que brotam e que vêm, como o texto da Bíblia está nos dizendo, do seu trono santo. É tempo de nós jogarmos fora a nossa incredulidade e sabermos a respeito do Deus e quem Ele é, e como Ele é poderoso, e como Ele cuida e tem preocupação conosco, e passarmos a viver em verdadeira fé e submissão ao Deus de toda graça e de toda glória. Eu creio sinceramente que hoje é tempo de nós começarmos a entender e buscar a graça de Deus, abundante, graça renovadora, confortadora, consoladora, uma graça que é salvadora e que é vivificadora pelo Espírito Santo, à medida em que Ele age sobre a vida da gente. Que temos uma vida cristã diferente daquela que provavelmente temos tido até aqui. Algo que podemos dizer vida profunda, porque é vida que vem do Deus da vida. Contudo, isso só vai acontecer se nós respondermos positivamente a pergunta de Salomão, quando em 2 Crônicas, no capítulo 6, verso 18, ele diz: mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Deus é um Deus que vem e age aqui na terra, e faz a sua obra na vida dos homens. É isso que está sendo perguntado aqui. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? E a resposta é um grande sim. Deus é um Deus que vem e muda a história do seu povo? Sim.
resgata o seu povo, sim, transforma para que sejamos conforme o desejo dele, sim, traz vida abundante para nós, sem sombra de dúvida. Avivamento, pelo que nós temos visto na Escritura, na descrição de alguns desses eventos, e quando lemos sobre avivamentos que ocorrem na história do povo de Deus, é quando Deus, que é vida, vem no meio do seu povo, trazendo vida de tal forma que existe uma demonstração da sua presença no meio de nós. E nós percebemos que Deus está presente. E é interessante, nos avivamentos, até o incrédulo olha para o povo de Deus e diz: Deus se faz presente na vida dessas pessoas e no meio deles. Esse avivamento que não tem nenhum sinal no momento, só que algumas vezes você depois fica sabendo que aconteceu algo especial, de vez em quando acontece. É alguma coisa bem sorrateira. Deus tratou alguma coisa bem superficial, mas que precisava ser tratado. Contudo, existe avivamento que ocorre que tanto poder de Deus é demonstrado, com tanta manifestação do poder onipotente de Deus, que o resultado é notável, não somente pelos cristãos, mas pelos incrédulos. Seja de uma forma ou de outra, a convicção é que avivamento é a obra graciosa de Deus e soberana de Deus, que passaremos a buscar biblicamente algumas orientações do que é, se existe como buscar e se buscamos, como isso acontece. Mas não vamos fazer isso como um ídolo, mas como subordinados à vontade graciosa de Deus. Não só hoje eu vou falar sobre esse tema, mas a partir de hoje eu começo a falar sobre esse tema. E começando por esse texto. Já contei essa história uma vez para a igreja, em 1994. Para alguns aí é muito tempo atrás, outros nem tanto assim. Para mim é. Eu já pastor no interior, e o presbitério marcou um evento, um acampamento, e o tema era avivamento cristão. E me convidaram para ser preletor desse acampamento, de jovens. No interior é um negócio muito interessante, porque essas coisas de federação, de jovem, de mulher, de homem, funciona, viu gente? Quando eles fazem esses eventos, o negócio funciona, viu Cacila? Funciona mesmo. E bomba. E eles fizeram numa fazenda. E eu fiquei muito preocupado, porque tinha mais de 200 jovens inscritos. Falei, como é que eles vão fazer esse negócio acontecer numa fazenda? Mas aconteceu. E eu passei estudando alguns dias sobre esse tema. Mas sabe quando você está estudando um assunto, e chega no final você diz, não é bem isso. Deus me incomodou pra caramba. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Isso era o dia anterior ao evento, no interior, em Uruaçu, interior do estado. Eu entrei para o meu quarto e fui orar. Falei, Senhor, não estou entendendo, está tudo preparadinho, arrumadinho, tudo nos detalhes, esboço, como manda a regra, mas não era bem aquilo. Falei, então Senhor, eu preciso ver alguma coisa que me oriente. Comecei a ler e a pensar a respeito desse assunto, até que eu caí nesse texto de Joel capítulo 2. E eu falei, Senhor, obrigado pela resposta. E lá fui eu ficar 24 horas na frente de um computadorzinho que eu tinha, da IBM, fazendo e preparando o sermão, os 2 sermões básicos que eu tinha, além das palestras que eu tinha para fazer separado. E lá fui eu, feliz, porque eu pude ver num texto bíblico algo muito especial acontecendo com um povo que precisava de vida, de um povo que era chamado povo de Deus, mas estavam vivendo como se estivessem mortos.
mortos de fome, de espiritualidade, e eles nem sabiam como orar. Já tinham deixado isso para trás. Mas como Deus é gracioso, né? Avivamento normalmente acontece em tempos de crise. Quando tudo parece sem solução, perdido, escuro, é justamente nesse momento que Deus se manifesta com misericórdia e poder para mudar a história. É como se Deus preparasse todo o ambiente e permitisse o ambiente chegar naquela situação onde o indivíduo chega e diz assim: agora não tem jeito mais. Aí Deus diz: então, e agora? Você diz: só Deus. Ele diz: beleza. Agora as coisas estão chegando no momento onde você pode e vai ouvir a respeito da minha palavra, vai ouvir a minha voz, vai sentir o meu toque e vai compreender o que é viver na dependência minha. É assim que Deus tem agido na história. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro há muito tempo atrás sobre avivamento, chamado Avivamento Urgente. E ele diz assim: avivamento é uma irrupção de Deus na história, manifestando o seu poder irresistível, sua graça soberana e seu favor ilimitado, arrancando a igreja dos escombros de uma religiosidade fria e morta, e transformando a face da sociedade cautizada pelo pecado em cenário de justiça. E ele continua dizendo: o avivamento como ato soberano de Deus, que prova que a igreja é dele e que ele não desiste da igreja. Depois ele diz, terminando: avivamento é uma prova irrefutável de que a igreja jamais será um povo falido e jamais se perderá no tempo e caminhará resolutamente de força em força, de fé em fé, tendo graça sobre graça, sendo transformada de glória em glória, até chegar ao lar permanente, na casa do Pai. Uau! Amei essa definição, porque aponta exatamente para aquilo que a Escritura nos mostra. É uma irrupção de Deus na história, demonstrando que Ele não abre mão da vida daquele que é seu. E talvez seja essa a primeira coisa que devamos compreender aqui como introdução. E eu estou gastando tempo hoje na introdução, porque eu preciso disso com vocês. Para que compreendamos que, antes de tudo, o que nós estamos desejando é mostrar para a igreja que Deus cuida de nós. Ele nos ama. O pecador somos nós. Os frágeis somos nós. Quem necessita somos nós. E que Ele é o Deus Todo-Poderoso, ilimitado. Aquele que tem poder para arrancar-nos do império das trevas. Aquele que tem poder para agir no nosso coração e transformar o nosso coração de pedra em carne. Aquele que tem poder para fazer algo que o mundo não consegue compreender. Mas nós sim, porque sabemos quem é esse Deus. Se você perguntar para mim, o Brasil precisa disso? A igreja evangélica brasileira precisa disso? Sem sombra de dúvida. Deus tem sido muito bom conosco. Temos muita gente crente no nosso país. Mas o nosso país, ele precisa de algo mais. Nós estamos vivendo uma crise generalizada na nossa nação. Uma crise social, moral, familiar, política, ética. E a pior delas, uma crise espiritual. Dentro e fora da igreja. E esses problemas são tão grandes, eles são tão complexos, que a gente chega à conclusão: só Deus pode trazer solução. Só Deus pode trazer vida e expectativa. Nós devemos buscar biblicamente aguardar com fé.
Um avivamento que venha aprofundar a piedade e incitar o quebrantamento e a submissão plena a Deus no coração dos servos do Senhor. Deus normalmente faz essa obra na vida da sua igreja e usa a sua igreja para fazer diferença no mundo onde ela está. Deus fez isso, por exemplo, na Inglaterra, no final do século XIX. Deus fez isso na Coreia do Sul, num momento de grande angústia e dificuldade daquele país. E hoje o percentual de crentes naquele lugar é enorme. E aquela sociedade foi transformada. Mas tudo começou na vida de pessoas que Deus resolveu tratar. Por que Deus faz tudo isso? Eu creio, irmãos, que o que Deus quer é um avivamento que venha tirar as igrejas do formalismo frio. Por quê? Ou para quê? Para que nós, os crentes, sejamos mais santos. Deus age no meio da igreja para que o culto seja mais vivo. Hoje, quando cantamos as músicas, eu me alegrei muito. Eu não cheguei no Jairo e falei: Jairo, eu vou começar a falar sobre avivamento. Não fiz isso. E quando ele canta o hino 299, eu falei: pronto. E depois ele fala de alegria. Eu falei: puxa vida. E depois vem o próximo. Eu disse: deu tudo certo. É exatamente isso que nós precisamos, de um culto vivo, de uma liturgia que seja mais agradável a Deus do que aos homens. Nós não estamos aqui para cultuar homens, nós estamos aqui para cultuar o Deus vivo. Tudo isso acontece para que a igreja possa ter uma evangelização e um desejo pela evangelização mais apaixonada, ao ponto de nós gastarmos tempo orando por aqueles que não se converteram ainda. Nós fazemos isso nas nossas reuniões de oração da igreja. O primeiro motivo que nós temos orado nas nossas reuniões da igreja, toda semana, é orar pelas pessoas que não receberam a Jesus como Salvador nas suas vidas. Nós temos orado por uma lista imensa. É de filho, de neto, é de marido, é de esposa, é de uma sequência de pessoas que nós estamos colocando toda semana na presença de Deus. E vira e mexe, Deus tem mostrado essas pessoas se converterem, outros não. Por que queremos um avivamento? Para que a igreja, avivada pela presença do Espírito de Deus, possa ter uma pregação mais ungida, bíblica, menos líquida. Um envolvimento missionário mais urgente. Tem muita gente morrendo aí em países que nunca ouviram e nem sabem quem é Jesus. Não é possível, num mundo desse tem. Em alguns lugares no mundo existem lugares que nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem quem é. Países fechados ou distantes. Para quê? Esperar e buscar uma vida mais plena da graça de Deus sobre a vida da igreja, para a igreja possa ter uma ação social que seja mais caridosa e a igreja seja mais santa. Eu posso dizer tanta coisa mais. Nós não podemos achar que é normal o estado apático, letárgico, para não falar preguiçoso, falando. Nós não podemos achar normal o estado caótico, estéril e doentio de grande parte da igreja do Senhor Jesus, que se agrada em simplesmente vir ao culto no domingo. E ainda você escolhe um horário para você vir, se esquecendo que o dia do Senhor é o dia inteiro. O Deus da igreja não é um Deus de crise. Nosso Deus não é um Deus de derrota, mas é o Deus vivo, que age na crise,
em meio às derrotas e faz maravilhas. E Ele fez no passado e Ele faz hoje. Esse foi exatamente o grito profético de Joel nesse texto. Esse é o grito profético que eu creio que a igreja do Senhor Jesus precisa existir ou ter hoje. Então vamos lá, vamos olhar. Olha só, Joel, o nome de Joel, o profeta, é o Senhor é Deus. É um profeta em Jerusalém no período pré-exílico. Judá vivendo uma situação muito difícil, como lhes disse, por causa dos gafanhotos, que era uma visita de Deus em ira e julgamento contra aquele povo. E agora Joel chega em nome do Senhor e ele diz, o Senhor disse. Uau! Ele diz, essas são as palavras do Senhor. Maravilhoso isso, irmãos. E aí ele diz que o ato que a igreja tem que ter, do povo de Deus, tem que ser de arrependimento, submissão a Deus, para que Deus possa agir com misericórdia e graça. Aqui nesse texto, no livro de Joel, a gente vê ele apontando para o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho da restauração, do avivamento. É isso que nós vemos aqui. Então, a pergunta que eu faço para os irmãos é, queremos essa mensagem? Nós estamos querendo ouvir essa mensagem? Porque a mensagem de Deus para a restauração do seu povo, em meio à crise, à beira da morte, a ausência de expectativas, Deus chegou e disse para eles o que eles tinham que fazer. E eles ouviram. E a minha pergunta agora, para a igreja do Senhor Jesus que está aqui, nesse momento, uma igreja local, vocês querem ouvir essa mensagem bíblica? O apelo de Deus sobre essa mensagem? Porque vai ser um preço a pagar. Individual e coletivo. Como crente e como igreja, que deseja fazer diferença no mundo em que ela está. Qual o caminho do avivamento? Da mesma forma que a vida cristã, tudo começa na conversão, o caminho do avivamento também começa na conversão. Observem o verso de número 12. O texto começa dizendo, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Depois no verso de número 13, o texto continua dizendo, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Convertei-vos a mim. Esse, sem sombra de dúvida, irmãos, é o maior e o primeiro apelo de Deus para salvação e bênção, a conversão. Eu creio que alguns precisam compreender a conversão pela primeira vez, e outros, não na primeira vez, já são convertidos, mas estão vivendo como gentios, e precisam voltar para Deus. É como se estivessem sendo chamados a, vem se converter de novo. Isso não acontece no sentido teológico da expressão, mas no sentido prático de vida cristã, de comunhão com Deus, irmãos, tem. O maior apelo é esse. O que é conversão? A conversão de um cristão é quando o Espírito de Deus age no coração de uma pessoa e leva essa pessoa, esse ser humano, esse homem, em direção a Deus, mas não é de qualquer forma. Eu chego e digo, nossa, que Deus lindo, que maravilha, nossa, Ele é grande, Ele é poderoso mesmo, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é sustentador, é Deus de graça, Deus de misericórdia, mas eu fico na minha.
Não é bem isso. Não é simplesmente contemplar algo, mas é ter intimidade com esse Deus através do único caminho que existe. Arrependei-vos e crede, para serem cancelados os vossos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que é a conversão? A conversão é arrependimento dos nossos pecados e fé que Deus é o Deus que perdoa o pecado de todo aquele que nele crê e se arrepende de verdade. São essas duas coisas que estão dentro da conversão. Eu preciso primeiro saber quem eu sou. Arrependimento é mudar de rumo, é mudar de propósito, mudar de vida. Arrependimento, ela aponta para o início do despojamento do velho homem. Ela aponta para o início do arrancar daquela vida que eu tinha até então. É o reconhecimento de que aquilo que eu estava vivendo era velho, farrapos, sujo, fétido, que não agrada a Deus e nem traz paz e alegria ao meu coração. Arrependimento é quando eu jogo fora tudo isso e agora sem pecado, fugindo do pecado, o próprio Espírito vem e me reveste, me veste com algo que é novo. E agora aquelas coisas que me fazia sujo, inadequado, eu dou conta de lutar contra aquilo, porque até aquele momento sozinho não dava conta. Eu tentava e caía, tentava e caía, tentava e caía. Mas quando eu me converto, pela graça de Deus, conheço a Deus, arrependo dos meus pecados e vejo a santidade de Deus e peço que Ele tenha misericórdia de mim e me perdoe, com fé que o próprio Senhor, na sua bondade, nos concede arrependimento verdadeiro e fé verdadeira no Deus que perdoa. Quando isso acontece, irmãos, nós somos convertidos, nós nos tornamos novas criaturas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz: as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Esses dois elementos, eles ficam muito claros aqui no texto. Olha só, no verso 12 diz assim: convertei-vos de todo o vosso coração. A transformação que Deus procura é do coração, é da essência nossa, não só dos atos. Ele diz assim no texto: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Talvez a gente não entenda muito bem isso, mas se entendermos a cultura judaica, nós vamos entender isso. Era hábito na cultura judaica, quando alguém reconhecia que tinha pecado e errado, ele rasgar as suas vestes, jogar cinza sobre a sua cabeça e deitar no chão. Era uma atitude que demonstrava a pobreza do indivíduo, que ele estava sujo e que ele reconhecia a sua sujeira. Aí Deus diz: esse negócio de rasgar a roupa, botar cinza na cabeça e ficar rolando no chão, esse teatrinho, se for só teatro, não adianta nada. Sabe por quê? Porque esses eram os judeus que estavam vivendo ali, que faziam coisas simbólicas. Eles iam para os cantos das praças orar para todo mundo achar que eles eram espirituais, e ficavam balançando os seus corpos cheios de franjas e de pedaços de couro, cheio de palavra, para as pessoas acharem eles espirituais. Mas não adiantava nada, não tinha espiritualidade, não tinha verdade, não tinha comunhão, não tinha santidade. O amor deles não era demonstrado na obediência aos mandamentos de Deus.
E Deus está dizendo: olha, não adianta rasgar as roupas, tem que rasgar você por dentro, o que você é na sua essência, aquilo que define você. E o que define a mim é aquilo que produz os meus atos. Mas nem sempre os meus atos apontam para o que está lá dentro. Falei sobre isso hoje pela manhã. Se você quiser ouvir um pouquinho mais a respeito desse assunto, por favor, ouça a aula de escola dominical de hoje. Como que isso acontece? Como que é esse negócio de rasgar o coração e não simplesmente as vestes? Reconheça o seu pecado e consequente tristeza. O texto diz: faça assim, se converta com choro e com pranto. Choro e pranto, se você for pensar, é a mesma coisa. Chorar é sentir tristeza, mas prantear é você sentir uma tristeza durante um tempo. É alguma coisa ainda... Eu estou chorando e pranteando, estou chorando, e isso está sendo muito profundo dentro de mim. Eu estou profundamente triste. Sabe o que é arrependimento, irmãos? É quando eu olho para a santidade de Deus e olho para a minha miséria e eu fico tão triste. Deus está atingindo a Deus, entristecendo a Deus, que é tão maravilhoso e que me fez, e eu estou atingindo a Ele com o meu pecado. O choro é o choro do reconhecimento da minha miséria diante do Deus Santo. E esse é o choro que o profeta, movido pelo Espírito de Deus, nos diz. Essa é a vontade de Deus, que eu esteja chorando por causa dos meus pecados, me arrependendo de tal forma que eu chego diante de Deus e digo: não, Senhor, eu não quero mais isso eu reconheço. Mas não é só isso que o texto diz. O texto diz que tem que existir. Irmão, vou arrumar aqui, tentar arrumar aqui. Fiz bagunça aqui, gente. Não só ter o choro, mas ter também uma atitude de mudança. Como assim? O texto diz: com choro, com jejum, com pranto e com jejuns e oração. Aqui é a mudança de atitude. Antes, vida espiritual? Não. Propósito de Deus? Não. Desobediência? Sim. Ficar distante dos propósitos de Deus? Sim. Não observar a palavra de Deus? Sim. Desonrar o nome de Deus? Sim. Era o que esse povo estava vivendo. E agora o que Deus diz é: vocês devem chorar, reconhecer o seu pecado, e vocês têm que ter uma nova atitude, uma atitude de povo de Deus. E o povo de Deus jejua, ora. Eu fico pensando, o que é o jejum? O jejum é uma atividade espiritual que traz bênçãos somente como um ato de submissão a Deus, dependência a Deus. No jejum você está dizendo: Senhor, o que eu dependo não é da comida nem da bebida, o que eu dependo é do Senhor que me sustenta. O jejum e a oração é você se colocar diante de Deus e dizer: eu dependo do Senhor. Não sou eu movendo Deus para me abençoar, mas sou eu dependendo de um Deus que pode me abençoar, me curvando diante do Senhor. Isso é jejum. O jejum é ato espiritual. E normalmente a Escritura mostra que essas duas coisas andam juntas: jejum e oração. Eu jejuo, eu me abstenho para que eu possa estar na presença de Deus, me submetendo. Senhor, está aqui, essa é a minha dor, essa é a minha doença, essa é a minha necessidade, esse é o meu pecado que precisa ser perdoado, essa é a misericórdia que eu preciso, essa é a salvação que eu anseio. Senhor, não existe nada para me alimentar e eu ainda estou longe do Senhor e sem vida. Senhor, tenha misericórdia e ouça.
Eu me esvaziei daquilo que me dá uma certa tranquilidade, a alimentação, eu estou tranquilo, e eu vou como total dependente diante de Deus e digo, só o Senhor. É o cair em si. Arrependimento e fé é o cair em mim mesmo. Vocês lembram do filho pródigo? Que pega a herança do seu pai. Que filho louco é esse? Pegar a herança antes para gastar e perder tudo. É como se ele estivesse dizendo, pai, olha, como o senhor não morre, eu queria que o senhor morresse. Mas como se o senhor tivesse morrido, me dá o que eu tenho direito. É como se ele estivesse desejando a morte do pai. É algo muito terrível isso. E ele vai destruir tudo. Até que um dia, ele voltou para a miséria. Interessante, Deus, na parábola, mostra que esse filho inadequado, que aqui é uma figura do Filho de Deus que é inadequado, Deus colocou ele na miséria, ele começou a comer, a desejar comer as bolotinhas de sobra de comida que eram dadas para os porcos. Que miséria é essa? O texto bíblico diz no verso 17 de Lucas 15, na parábola do filho pródigo, que ele, caindo em si, ele disse, verso 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas antes ele disse, pequei contra ti, Senhor, e contra o meu pai. Ele caiu em si. Arrependimento sem cair em si não é arrependimento. E o texto nos mostra que Deus está querendo levar aquele povo a novamente olhar para Deus como a solução da vida deles. O segundo é a fé. O texto diz, por que eles devem rasgar o coração e não as vestes? Por que eles devem jejuar? Aí o verso 13 diz, porque Deus é misericordioso e compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que notícia boa! Por que eu creio? Porque eu sou bonzinho e estou alcançando a Deus? Porque eu estou resolvendo o meu problema? Que nada, eu creio porque Deus é. É o que o texto está dizendo, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus é compassivo, porque Deus é tardio em irar-se, porque Deus é benigno, porque Deus se arrepende do mal, porque Deus é favorável a mim, apesar de eu mesmo, porque Deus cuida de mim, apesar de mim mesmo. Fé no Deus vivo e verdadeiro, fé no Deus que fez, age com misericórdia e poder, fé na veracidade do Evangelho, na esperança, nas promessas do Deus em Cristo Jesus, para que houvesse mudança na história, na expectativa daquele povo que estava morrendo, fisicamente e espiritualmente. Deus diz, vocês precisam se arrepender, e vocês precisam crer no Deus que é. Fé não é baseada em você, é baseada em aquilo que Deus é. Pare de confiar em você. Pare de confiar na sua habilidade de espiritualidade. Pare de confiar nas formas com que você arma a sua religiosidade. E comece a olhar para Deus e ver Deus em todas as suas perfeições. E se alegrar naquilo que você vê. Quando a gente vê coisa bonita, coisa perfeita, a gente, uau! De ontem para hoje eu vi imagens que me fizeram bem. De uma pessoa que posta imagens de fotografia e alguns vídeos de animais e de natureza. Os irmãos sabem que eu sou dado às fotos. Gosto, é um hobby que tenho.
coisas lindas. E eu fiquei olhando para aquilo tudo, eu confesso que eu fiquei olhando aquilo durante muito tempo, e tinha muita coisa. Sabe quando uma coisa te faz bem e você gosta daquilo? Esse tipo de foto me alegra. E aí essa semana eu gosto de tirar foto de detalhes. Eu descobri uma pessoa, uma profissional que tira fotos de insetos. É porque você vai fazer porque você nunca viu um inseto de perto. Com uma boa câmera e ver a quantidade de cores e de beleza que ele tem. E você fala, tudo isso é obra de Deus. A palavra de Deus diz que o mundo criado revela a Deus. Salmo de número 19, verso 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus. Queridos, nós temos que crer no Deus que é. Fé no Deus que promove elementos necessários e autênticos de culto. Lembra? Os gafanhotos comeram tudo. O culto judaico, ele exigia animais e vegetais. Era isso que eles tinham que levar. Os vegetais, os gafanhotos, comeram. E os animais morreram. Como é que eles vão prestar culto? Nem cultuar a Deus eles não podiam. Olha só o que é dito no verso 14. Quem sabe deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares para o Senhor vosso Deus. Quem sabe, se você se arrepender e crer, Deus vai deixar para você alguma coisa para que você possa voltar a cultuá-lo. Olha como Deus é bom. Quando nós não temos vida cristã autêntica, não temos elementos de culto, por isso Deus diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. À luz disso tudo, irmãos, eu começo com vocês hoje a pensar sobre uma vida com Deus mais profunda, uma vida com Deus mais cheia de significado, uma vida cheia de vida e não de aparência, uma vida cheia de transformação produzida pelo Espírito de Deus em nós. O que Deus deseja de nós, antes de tudo, é que nós nos convertamos a Ele, verdadeiramente. E se por alguma razão, mesmo sendo um convertido, já sendo do Senhor, você está muito aquém daquilo que Deus deseja para a sua vida, é tempo de você dizer, Senhor, eu aceitei ouvir essa mensagem, agora me dá a condição de vivê-la para o meu bem e para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e para que eu seja instrumento do Senhor para abençoar outras vidas. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu queria pedir ao pastor Jairo e à nossa irmã Eunice que nós cantássemos logo após dessa oração o hino 299. Ele tem só uma estrofe. Alguns dizem que esse é o meu hino. Todas as vezes que eu pregava lá na primeira igreja, eu fazia liturgia e no final da liturgia eu colocava esse hino. Então a igreja hoje tem um hino 299. Sabe por quê? Porque é um pedido, é um rogar diante de Deus. Vocês, junto comigo, vamos cantar. É como se fosse a continuidade da nossa oração. Pode ser assim? Nós vamos orar e vamos cantar orando também, e depois nós vamos falar em nome de Jesus. Ó Deus, como é belo
o Senhor e tudo aquilo que o Senhor é. A tua palavra e a demonstração, ó Pai, do seu amor pelo seu povo. Ó Deus, quando vasculhamos a tua palavra e olhamos, vemos o teu povo tantas as vezes agindo de maneira inadequada, de maneira obstinada no pecado, mas o Senhor sempre foi aquele que buscou, resgatou, tratou, trouxe para si o teu povo. E nós queremos pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja agindo assim nas nossas vidas. Não nos deixe, ó Pai, viver vidas cristãs sem significado, mas que a nossa vida cristã faça diferença para nós, dentro da igreja, fora da igreja. Ó Deus, derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. Traga a plenitude da vida cristã para o teu povo. Renova-nos com a tua graça e a grandiosidade da sua misericórdia. Ó Deus, para a tua glória que pedimos isso, mas também para o nosso bem e para o teu louvor. Em nome de Jesus. E agora, amados, que o Deus de toda graça, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. O amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todos sempre.